Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Deus, meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus, digam glória a Deus. Em todo tempo, o Senhor é bom, e infinita é a sua misericórdia. Bom estar nesta casa, participando desta reunião e juntos adorarmos aquele que é digno de toda honra, digno de toda glória e digno de todo o louvor. Quero louvar a Deus também pelo privilégio que Ele me concede de mais uma vez fazer uso da exposição da poderosa palavra do Senhor. Quero também louvá-lo pela vida de todo esse corpo seleto de vitoriosos. Você que saiu de sua casa e veio adorar Jesus, Deus tem um presente para a tua vida essa noite. Deus abençoe pastor Carlos, está aí na frente desta obra. Que Deus continue prosperando, abençoando o trabalho de vossas mãos. Aos pastores aqui à minha retaguarda, Deus abençoe os senhores. Eu confesso que eu estou edificado pelas palavras que foram ministradas aqui neste altar. E, por mim, eu só daria a bênção apostólica e ia para casa, né? Mas o Espírito Santo colocou algo no meu coração e será um complemento daquilo que ele já começou a falar aqui nesta noite. E é muito bom poder estar participando deste projeto do culto da laje. Eu sei que essa noite será uma noite que ficará marcada na nossa memória. Quero transmitir um abraço da vossa co-irmã, a Adeviga, onde nós servimos ao Senhor, ali em Nova Iguaçu. E um abraço fraternal do meu pastor Elias Dias, ao pastor Carlos, a toda a amada igreja. Sintam-se abraçados em nome de Jesus. Quero também transmitir um abraço da minha esposa, irmã Thalita. Ela hoje não me acompanha, pois nós acabamos de ter a nossa princesa, a missionária Nicole, que é minha filha, que fez 1 mês ontem, né? E ela ficou cuidando da bebê. Mas ela mandou um abraço também. E Deus, com certeza, vai me conceder uma outra oportunidade de estar aqui. E aí vem a família completa. Eu venho para pregar, a Thalita vem para cantar e a Nicole vem para machar e cortar o laço. E está tudo certo em nome de Jesus. Estou acompanhado de um amigo, também um exímio pregador, evangelista Diogo Vitório, faz assim. Hoje ele veio na incumbência de nos acompanhar e interceder por nós aqui essa noite. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Um texto ora conhecido por todos, porém eu tenho algumas lições de Deus para a tua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Quero louvar a Deus também pela vida do Carlinho, que foi o canal para estarmos aqui esta noite. Não se encontra, mas eu creio que essa mensagem chegará até a ele. Deus abençoe. Fiquei também sabendo que o culto está sendo transmitido aos irmãos que estão aí na telinha nos ouvindo. Deus também vos abençoe. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Quem achou o texto sagrado, diga: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Está escrito assim: ora, Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, sendo a hora 9. Estava sendo carregado um homem coxo, desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola
aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: eu não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E você diz amém. Segure na mão do crente mais pentecostal que estiver do seu lado. Segure na mão dele ou dela com todo carinho, com todo respeito. Isso. Dê um sorriso para esta pessoa. Aquele sorriso bem expressivo, né? O famoso sorriso Colgate. Dá um sorriso para ele ou para ela, diga com alegria, diga: que bom que você veio. Diga: que bom que você está aqui. Isso, aperte a mão dela aí, diga com autoridade, diga: o melhor de Deus para a tua vida essa noite ainda está por vir. Não, ele não acreditou nisso não. Diga com mais autoridade, diga: o melhor de Deus para a tua vida essa noite ainda está por vir. Se tem alguém que acredita que vem coisa boa por aí, enche essa casa de glória a Deus. Aleluia. Tome seu assento dando glória a Jesus. Queridos, olhe para cá, redobre a sua atenção. Serei extremamente breve, serei objetivo, porém serei fiel àquilo que o Espírito Santo colocar em meu coração. Queridos, estamos diante de um texto, e você é sabedor que trata-se do primeiro milagre realizado pelos apóstolos após a inauguração da igreja primitiva. O contexto nos informa que no capítulo 2, a promessa do derramamento do Espírito se cumpre. E a igreja que está inaugurando no cenáculo, inaugura debaixo de um Pentecostes, debaixo do poder do Espírito Santo. Isso é interessante porque Pedro e João foram alvos direto desse poder, desse derramamento. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. E é interessante porque Pedro e João estão envolvidos na plenitude do Espírito. E o relacionamento estabelecido entre o Espírito e a igreja aproxima eles do templo. É por isso que no dia seguinte eles se direcionam ao templo na hora da oração para orar. É bem verdade que este ato é um costume, né, dos judeus, pois 3 vezes ao dia era costumeiro eles tirar um relógio de oração. Eles vão ao templo orar no culto da tarde, era o culto das 3 horas da tarde, e o poder que eles recebem os dá sensibilidade para entender que quanto mais eu me relaciono com o Espírito, mais perto do templo eu fico, mais frequente ao templo eu me torno. E é interessante, pois, Pedro e João, o versículo 1 afirma que eles sobem juntos, né? E estes homens que estão subindo juntos são 2 pessoas completamente diferentes uma das outras, ou uma da outra, né? Pois, apesar de serem discípulos de Jesus, ou terem sido discípulos de Jesus, e agora ambos estão exercendo o apostolado, dado a eles também por intermédio de Cristo, Pedro e João, você olha para eles, você enxerga um contraste entre ambos personagens, pois Pedro
é diferente de João. João é diferente de Pedro. Se fizermos um resumo de quem eram ambos os personagens, você vai perceber que Pedro tem características diferentes da de João. Apesar de, por algumas vezes, enxergarmos eles juntos, atuando juntos, por exemplo, Pedro e João eram sócios, eles tinham uma sociedade de pesca. Pode ver que quando Jesus encontra eles e convida eles para se tornarem pescadores de homens, eles estavam no Mar da Galileia pescando, porque eles faziam parte de uma sociedade de pesca. Pedro e João também você vai encontrar eles preparando a ceia da Páscoa, antes de Jesus ser crucificado. Você também vai encontrar Pedro e João correndo juntos para o sepulcro, quando Maria vem com a notícia que o corpo de Jesus não estava mais no túmulo. E agora você encontra os dois novamente, subindo junto ao templo. Só que quando eu olho para Pedro, eu percebo que Pedro, diferente de João, foi um camarada mais usado, né? Você vai perceber, dentro do contexto, que após eles receberem o poder do Espírito Santo, eles vão fazer algumas obras juntos. Por exemplo, em Samaria, eles vão ministrar o poder do Espírito sobre os samaritanos que se converteram. Porém, Pedro se destaca de João, pois ele assume a presidência da igreja, pois na última pesca que teve, quando eles estavam no barco e Jesus estava na beira da praia após a ressurreição, João identifica Jesus, Pedro se lança ao mar, não espera retornar, ele vai de encontro a Jesus. Quando chega diante de Jesus, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro diz: tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, você me ama? Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Ele abaixa a cabeça e chora. Ele diz: Senhor, tu conheces tudo e todos, tu sabes que eu te amo. Renan, por que Jesus pergunta 3 vezes se Pedro o amava? Primeiro, que Jesus queria saber, na mesma quantidade de vezes que Pedro o negou, se ele o amava. Segundo, que para receber e aceitar o ministério que Jesus estava propondo a Pedro, é só quem ama. Porque quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: eu te amo. Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ele responde: eu te amo. Jesus diz: então pastoreia as minhas ovelhas. Na terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele abaixa a cabeça, chora. E Jesus pela terceira vez diz: então pastoreia as minhas ovelhas. Na primeira pesca maravilhosa, Jesus transforma Pedro um dos maiores pregadores de toda a igreja primitiva, a ponto que quando ele prega pela primeira vez no capítulo 2, 3.000 almas se converteram diante de Pedro. Na segunda pesca maravilhosa, Jesus faz de Pedro pastor presidente da igreja. Então Jesus tem essa facilidade em se encontrar com alguém e mudar totalmente o curso da história dessa pessoa. João, não muito distante, João vai se tornar o auxiliar de Pedro, ou posso dizer, o vice-presidente da igreja. Só que João é diferente de Pedro em algumas áreas, em algumas características. Por exemplo, Pedro é um camarada extremamente impulsivo. Você vai perceber, quando Jesus é preso no Getsemane, é ele quem desembainha uma peixeira ou uma espada, arranca a orelha de Malco. Jesus coloca a orelha de Malco no lugar e diz: Pedro, eu não pedi para você fazer isso. Até porque se eu quisesse que alguém me defendesse, eu oraria ao Pai, ele enviaria 12 legiões de anjos. Então guarde a espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ô Pedro é
era impulsivo. E você vai perceber alguns comportamentos ou alguns problemas comportamentais de Pedro. Por exemplo, além de ser um camarada impulsivo, ele era bipolar algumas vezes. Renan Pedro era bipolar. Se você ler Mateus capítulo 16, você vai perceber um pouco da bipolaridade de Pedro. Quando Jesus reunido com os discípulos, Jesus pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Aí um pé levanta a mão e diz: disseram que tu és Elias. Outro levanta a mão e diz: não, tu és Jeremias. Pedro pede oportunidade, porque ele é um pouco impulsivo, então ele pede oportunidade. Jesus diz: então fala, Pedro. Pedro diz: não, tu não és nem Elias, nem Jeremias e nem dos. Eu sei quem tu és. Tu és o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, o Cristo que haveria de vir. Jesus se impressiona com a veracidade da resposta de Pedro, e Jesus diz: Pedro, dissestes bem, pois não foi a carne, nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Por isso te digo que tu és Pedro. Pedro no grego é Petros. Petros significa fragmento tirado da rocha, ou pedra pequena. Jesus diz: Pedro, te digo que tu és Pedro. Pedro, tu só entende de pedra no nome, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Nesse mesmo texto, você vai encontrar mais à frente Jesus falando aos discípulos da necessidade que ele teria de padecer, de ser entregue à mão dos homens, de morrer e ressuscitar. Pedro novamente toma a palavra e diz: tem misericórdia de ti, não faça tal coisa contigo mesmo, tenha compaixão de ti. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, para trás de mim, Satanás, porque tem horas que é o Espírito quem usa Pedro, tem horas que é o diabo que se anda na vida de Pedro. Então vai entender um pouco desses problemas comportamentais que Pedro tinha. Outra coisa, Pedro é quem negou Jesus mesmo sabendo que faria isso. Jesus disse para Pedro: Pedro, vigiai e orai, porque ainda esta noite você vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. Pedro bate o pé e diz: jamais, nunca eu te negarei. E antes que o galo cantasse, Jesus sendo levado para a casa de Caifás para ser interrogado, Pedro nega Jesus por 3 vezes. Então Pedro sofre de alguns problemas, mas Jesus gosta de Pedro, porque Jesus é o único ser que consegue lidar com uma pessoa no presente, enxergando ela no futuro. Só Jesus. Só Jesus que olha para você no presente, mas te enxerga amanhã. Renan, por quê? Porque quem anda com você no presente diz: não serve. Quem olha para você no presente diz: isso aí não vai chegar em lugar nenhum. Quem olha para você diz para você: isso aí não vai mudar de vida. Mas Jesus está dizendo para você: enquanto você canta, eu estou projetando o teu futuro. Enquanto você está aqui, amanhã alguma coisa vai ser diferente na tua vida. Pedro no presente, quem olhava para ele dizia: aí rapaz, quando Jesus foi embora, o que será de Pedro? Mas na frente Jesus está vendo Pedro pastor de igreja. Deus está vendo Pedro pregador de multidões. Deus está vendo Pedro um camarada que vai influenciar milhares de cristãos pelo mundo inteiro. Glória a Deus. Jesus tem essa característica. Agora, contrapartida, João não é como Pedro. João é mais fleumático. Pedro era sanguíneo. João era mais introvertido. João não fala muito, mas a sua presença conta bastante. Porque você vai perceber, João sempre com Jesus nos momentos que ele mais precisava. Inclusive é João quem é o único dos discípulos que permaneceu com Jesus durante todo o processo da crucificação. Jesus, ele tem uma comitiva de 70 discípulos. Dos 70, 12 ele escolheu para andar com ele e serem apóstolos. Dos 12, 3 se tornam mais chegados: Pedro, Tiago e João. E você vai encontrar eles juntos quando Jesus ressuscita a filha de Lázaro,
no monte da filha de Jairo, no monte da transfiguração e no Getsêmani, quando Jesus precisou de amigos para orar com ele. E dos 3 mais chegados, um tinha intimidade suficiente. De todas as vezes que se assentavam ao redor da mesa, ele reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus. E este é João. João é aquele que, escrevendo o Evangelho de João, ele não cita o seu próprio nome, porque ele entende que não é ele que tem que aparecer, é Jesus que tem que crescer. E quando ele vai falar dele mesmo no seu Evangelho, ele diz assim: aquele a quem Jesus amava, ou o filho de Zebedeu, ou o outro discípulo, filho do trovão. Jesus até apelidou ele carinhosamente como filho do trovão, porque teve uma vez que ele e seu irmão Tiago, indignados porque os samaritanos não quiseram receber Jesus, eles disseram assim: permita-nos orar ao Pai, e que Deus manda fogo do céu e consuma os samaritanos. Então Jesus olha e diz: não, gente, não é assim não. A gente vai ganhar ele, mas não é na força, não é na violência. Aí Jesus apelida João carinhosamente de filho de trovão, até porque em outras ocasiões havia uma certa disputa entre os discípulos. Eles queriam saber quem era o maior entre eles, quem seria o maior no reino dos céus. Outro dia Salomé chegou para Jesus e disse: permita que meus filhos, um sente à sua direita, outro à sua esquerda, porque eles ainda inocentemente achavam que estar com Jesus era uma disputa de posição, e estar com Jesus não é ganhar, estar com Jesus é perder a sua vida por amor da causa do Evangelho, perder privilégio, perder prestígio, mas entendendo que há um galardão preparado para aqueles que amam, aqueles que se entregam, aqueles que buscam a face do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então existem algumas diferenças entre Pedro e João. Quer ver? João tem uma capacidade intelectual diferente da de Pedro. Pedro é um camarada extremamente usado, mas João tem uma inteligência. Ele escreve o Evangelho de Jesus, 1ª, 2ª, 3ª epístola de João, e de quebra ele ainda escreve o Apocalipse, enquanto Pedro só escreveu 2 epístolas. Pedro é extremamente usado, porém João é um camarada mais inteligente, mais culto. E isso é interessante, porque o texto que lemos diz que Pedro e João subiam juntos. Ué, Renan, se eles são camaradas completamente diferentes um do outro, como é que eles sobem junto? Porque, gente, o propósito que nos une sempre será maior do que a diferença que nos separa. Quer ver um exemplo disso? Quando eu casei com a minha princesa, eu disse sim para ela, ela disse sim para mim. E eu entendo que eu sou uma pessoa completamente diferente da minha esposa. Minha esposa é completamente diferente de mim. Eu tenho um comportamento diferente dela, ela tem um comportamento diferente do meu, o genes dela é diferente do meu, a nossa criação, tudo é diferente. Mas quando eu dei a mão para ela e disse sim para ela no altar, eu estou dizendo: o propósito que nos une é muito maior do que a diferença que nos separa. Quer ver? Você está num culto, isso aqui é uma reunião de santos, uma reunião de pessoas. Você chegou, sentou do lado dessa pessoa que está do seu lado, e essa pessoa que está do seu lado é uma pessoa completamente diferente de você. Você está do lado de alguém, de repente você nem conheça a pessoa que está do seu lado, mas quando nós entramos no templo, nós entendemos, tem algo que nos une, indiferente das diferenças que nos separam. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Então, mesmo sendo diferentes, o propósito os aproxima e faz com que ambos subissem juntos. Renan, o que eles foram fazer no templo? Orar. É claro que eles não eram acostumados a ir ao templo, pois, quando eles ainda estavam com Jesus, no seu ministério itinerante, Jesus ia de aldeia em aldeia, cidade em cidade, então Jesus não tinha muito tempo para estar no templo. Você encontra Jesus mais em sinagogas do que no templo em si.
Quer ver outra feita que Jesus vai ao templo? Jesus vai ao templo, quando ele chega no templo, ele quebra tudo. Renan, por que ele quebra tudo? Porque fizeram o templo de comércio. Agora, deixa eu te explicar um negócio. Quando Jesus quebra tudo porque fizeram do templo comércio, não está dizendo porque tem gente que o pregador vem, o cantor, até mesmo o pastor, apresenta um livro, um DVD, um material, alguma coisa, e tem gente que diz, está fazendo da igreja comércio. Não, nada a ver uma coisa com a outra. Jesus, quando quebra tudo no templo, é porque os cambistas estavam vendendo animais, pombas, ovelhas, sacrifícios. Para quê? Para que quem subisse a Jerusalém chegasse no templo e lá no templo comprasse a sua oferta. Só que oferta para oferecer a Deus não se compra na igreja. Culto se prepara em casa. Sacrifício se prepara em casa. Eu não tenho que chegar aqui para entregar alguma coisa. Eu tenho que preparar em casa o que eu tenho que entregar aqui. Então, quando Jesus vê os cambistas dentro do templo, ele diz, não, a casa do Senhor é casa de oração. Não covige ladrões, porque tem gente tentando roubar a oferta. Tem gente tentando roubar o sacrifício que é oferecido a Deus. Então, Jesus, quando vai ao templo, algumas coisas não acontecem muito bem, porque Jesus tem uma certa dificuldade com a hipocrisia daqueles homens que estavam no templo. Então, quando Pedro e João estão subindo ao templo, isso é interessante. Porque quando eles chegam no templo, olha o que o versículo 2 diz. Estava na porta do templo um homem coxo, mendigando. Olha a situação deste homem. Ele era mendigo e coxo. Renan, o que ele está fazendo lá? Todos os dias alguém carrega ele, coloca ele na porta principal das 9 portas que davam acesso ao pátio. Essa porta formosa é a porta principal. É uma porta bonita, pois era uma porta feita de bronze, e quando o sol refletia nela, brilhava como se fosse ouro. E, estrategicamente, quem carrega esse coxo coloca ele lá, para pedir esmola aos que entravam. E o texto diz que todos os dias ele era posto junto à porta. Renan, qual é o problema? Está mendigando na porta do templo? Não. Por que não? Porque a situação desse homem não é o problema. O problema é aonde ele está. Pregador, por quê? Porque se você vê alguém doente mendigando na porta de um hospital, é normal. Você vê alguém doente mendigando em uma avenida pública, também é normal. Você vê alguém doente mendigando em um ponto turístico da cidade, também é normal. Você vê alguém doente mendigando em uma praça pública, é normal. Agora você vê alguém doente, ou enfermo, ou deficiente, mendigando na porta de uma igreja, isso não é normal. Pregador, por que não é normal? Porque uma pessoa chegar na porta de uma igreja e permanecer doente na porta mendigando, isso é anormal. Porque igreja não é tribunal, igreja é hospital de Deus. Aqui é lugar de alguém chegar enfermo, doente, mendigando, de ser posto para dentro para ser tratado, para ser curado, para ter a vida mudada, para ter a vida recuperada, para ter a vida regenerada. Isso é o que tem que ser feito. Mas a hipocrisia do sistema dizia que no templo só entrava pessoas perfeitas. Até porque deficiência, nesse período aqui, era atribuído a pecado. Você lembra quando se apresenta diante de Jesus um cego de nascença e os discípulos acotovelaram uns aos outros dizendo: quem pecou para que este nascesse assim? O pai? A mãe?
Porque enfermidade, deficiência era atribuída a pecado. Então, a hipocrisia do sistema era tão grande que no templo não entravam pessoas enfermas. No templo não entravam pessoas deficientes. Então, o que aquele homem poderia se contentar pelo estado em que ele está é na porta do templo pedindo esmola para quem entrava. Porque o ato de dar esmola era normal pelos religiosos. E aí está a diferença de religioso para crente em Cristo. Pregador por quê? Porque religioso é daquele tipo que sobe no templo, vê alguém enfermo ou doente, ele dá uma esmola para maquiar para alguém que ele está fazendo bem, mas não está. Porque esmola não muda a vida de ninguém. Pelo contrário, esmola é contribuição para a pessoa continuar do mesmo jeito e não mudar de vida. Até porque Jesus nos ensina o que é dar uma esmola. E a esmola de Jesus não é pegar uma moeda do saquitel e dar na mão de quem precisa. Pelo contrário. Quer ver o que é esmola para Jesus? Jesus olhou para a multidão estava o dia todo no deserto ouvindo ele pregar. Ele disse, não posso deixar essa multidão voltar com fome. Tem alguma coisa aí para a gente oferecer? Eles disseram, Jesus, não tem nada não. E pelo contrário, se fôssemos comprar pão para toda essa gente, porque eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, contabilizando aí, dá uma multidão de aproximadamente 20 a 25 mil pessoas. Nem 500 denários alimentaria essa multidão. Aí acharam um menino com 5 pães e 2 pés. Jesus pegou os 5 pães e 2 peixinhos, ofereceu a Deus, orou, agradeceu e repartiu. Aí está escrito que houve uma multiplicação. E 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados através de 5 pães e 2 peixinhos multiplicados por Jesus. Agora, onde entra a esmola? Aqui está escrito, e sobraram 12 cestos cheios. Porque quando se trata de esmola, Jesus sabe como dar. Esmola de Jesus é 12 cestos cheios. Isso é da esmola. Quer ver uma vez? Jesus olhou para Pedro. Pedro chegou diante de Jesus porque pediram, né, para Jesus pagar o tributo, ou questionaram Pedro dizendo, teu mestre não paga imposto, não paga pedágio, melhor dizendo. Jesus, conhecendo o coração do homem, Jesus diz, Pedro, me responda um negócio. Quem tem que pagar o pedágio? Filho ou estranho? Aí Pedro responde, estranho. Jesus diz, então, nós somos filhos, mas para que eles não se escandalizem, vai lá no mar, pega um peixe. E detalhe, Pedro é acostumado a pescar de montão, jogar rede e vir multidão de peixe. Só que agora Pedro não vai ter que lançar rede para pegar. Ele vai ter que pegar uma vara e um anzol e ficar no teste da paciência. Pregador por quê? Porque pregador é normal lançar rede e vir um monte. Agora, para ser pastor, tem que aprender a pescar no anzol. Então, sem saber, Jesus já estava ensinando a Pedro como ser um grande pregador e como ser pastor de igreja. Porque pastor de igreja tem que estar preparado para pescar de um em um. Aí, quando ele pega um peixe, Jesus disse, e quando tu pescar, abre a boca dele. E lá dentro vai estar um starter. Não é uma dracma, é um starter. O starter equivale a 4 dracmas. Por quê? Porque Jesus é assim, para envergonhar o inimigo, ele pagar dele ainda de quem está com ele, para mostrar para alguém que ele não depende da esmola do governo. Ele é o Deus da providência. Então, olhe para cá e escute isso. Quando eles sobem, e isso é interessante, porque está escrito, e quando Pedro e João ouviu, fixando os olhos nele. O que é fixar? Pedro, quando olhou, Pedro não acreditou no que estava vendo. Até porque, como aquele templo, o local ali era um local público, então não é anormal ver doentes.
Mas aonde aquele coxo estava, mexe com Pedro. Por quê? Porque o camarada está mendigando coxo na porta de uma igreja. E a hipocrisia do sistema é tão grande que alguém dá esmola para dizer, estou fazendo bem, mas bem não está. Por quê? Porque aqui são duas igrejas. É uma igreja subindo que acabou de inaugurar e uma igreja que está ali há muito tempo. Até porque o templo era um templo construído e o pessoal que frequentava era um pessoal de condição financeira muito boa. E esse é o problema, porque quando as pessoas valorizam muito o material, se esquecendo do espiritual, ele tem até esmola para dar, mas não tem levanta e anda para liberar. Eu vou falar. Jesus nunca invalidou o dinheiro. Até porque a única coisa que Jesus se expressa como Deus na Bíblia não é nem o diabo, porque diabo para Deus não é Deus. Diabo para Deus é anjo caído. A única coisa que Jesus vai dizer que é Deus na Bíblia é o dinheiro. Ele diz, não pode servir a dois deuses. Ou agradará um, ou desagradará o outro. Não tem como servir a Deus e a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Então, o único Deus na Bíblia que você vai dizer, que você vai ver Deus dizendo que é Deus, é o dinheiro. Só que Jesus não invalida o dinheiro. Pelo contrário, Jesus nos ensina a dominar aquilo que vem para a nossa mão. Renan, mas o ministério de Jesus não tinha dinheiro. Quem te disse isso? Jesus tinha mulheres que bancavam o seu ministério. E mais, Jesus tinha tesoureiro. E se ele tem tesoureiro, é porque o ministério dele movimenta dinheiro. Inclusive o tesoureiro foi o traidor. Obrigado, Santo. Inclusive o tesoureiro foi quem traiu Jesus. Porque tem gente que vê muito dinheiro e acaba se corrompendo com o que está vendo. É por isso que Deus fez essa limpa aí na nossa nação brasileira. Porque tem gente que não pode ver poder e o poder corrompe o coração dele. Mas Jesus já está levantando homens e mulheres para mudar a história dessa nação. Então o problema não é o dinheiro. Só que tem gente que valoriza tanto o que é material, que não tem mais autoridade espiritual. E eu vou dizer mais. Pedro disse assim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Posso falar um negócio? Eu acredito que Pedro tinha. Eu creio porque crente tem dinheiro. Eu vou repetir. Crente tem dinheiro. Diga glória a Deus. Se você não recebe, eu recebo, tá? Crente tem dinheiro, glória. Só que, Renan, por que Pedro diz, não tenho prata, não tenho ouro? Porque se Pedro desse esmola, Pedro não estava sendo diferente. Pedro estava se igualando a quem já entrou. E eu não sei se você vai conseguir pegar, mas Deus não me chamou para ser igual a religioso, igual a fariseu, igual a gente que sobe todo dia para o templo, mas a vida dele não muda, o caráter dele não muda. Deus nos chamou para ter autoridade espiritual, para quando chegar diante de um necessitado, dizer, eu não posso resolver o teu problema, mas eu conheço alguém que resolve, em nome de Jesus. Oh, glória. O camarada pede uma esmola a Pedro e João, e diz o texto que ele fica olhando, né, esperando receber alguma. E detalhe, Pedro e João saíram de um culto pentecostal. Você já viu o crente saindo de culto pentecostal? Ele sai com o rosto brilhante. O semblante dele é outro. E eu vou dizer mais, crente que sai de culto pentecostal sai com cara de rico. O semblante sai. Então, já viu o crente em culto, esses cultos que tem por aí? Que você entra no culto, você não sente Deus, você não sente alegria, você não sente... Parece que você está em outro lugar mesmo na igreja. O camarada sai do culto oprimido. Agora, vir um culto como esse aqui, irmão, você sai daqui radiante. Você sai daqui com um sorriso estampado no rosto. E o meu pastor disse para mim uma vez, Renan, rico ri. É por isso que eu fico rindo. Para ver se... irmão, para ver se atrai alguma coisa. Então, crente quando sai de culto, crente
quando sai de culto pentecostal, irmão, o crente sai com cara de que tem dinheirado. Aí, imagina o coxo olhando para o semblante de Pedro de um rapaz, o rosto dele é diferente, hein? Eu ainda não vi gente subir aqui com o rosto igual desses camaradas, não. Eles vão ter alguma coisa para me dar. Aí, para surpresa do coxo, Pedro olha para ele e diz assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Sabe o que Pedro está dizendo? Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho autoridade espiritual. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho unção. E a unção que eu recebi, eu vou liberar sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Pedro e João são apóstolos de Jesus. E o que é ser apóstolo de Jesus? É fazer após Jesus. Fazer o quê? Fazer o que ele fez. Fazer o quê? Fazer o que ele ensinou. E Jesus disse em Marcos 16, versículo 17: e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu não sei se alguém crê, mas tem cura divina para alguém aqui nessa noite. Tem gente que veio para esse culto da laje e Deus está dizendo: você vai levar para a tua casa a cura. Você vai levar para alguém lá naquele trabalho, lá na tua casa. Segure na mão de um crente, mas pega na mão de um crente ligado. Diga para ele assim: você vai parar de depender de esmola. Você vai ter autoridade espiritual para mudar dessa... Oh glória, oh glória, oh glória. Pastor Carlos, tem gente que depende de esmola. Depende de esmola de atenção. Depende de esmola de relacionamento. Depende de esmola de oração. Tem gente que é tão dependente que ele fica: ora por mim, ora por mim, ora por mim. E ele mesmo não ora. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: hoje tu vai levar milagre para o teu endereço. Esmola não muda a vida de ninguém, mas o nome de Jesus. Olha, irmão, isso aqui é interessante. Olha o que Pedro diz: em nome de Jesus. Esse nome está acima de todos os nomes. Esse nome é tão poderoso que demônio tem que respeitar a autoridade desse nome. Esse nome é tão poderoso que a enfermidade tem que ter juízo diante desse nome. Esse nome é tão poderoso que homem tem que respeitar a autoridade deste nome. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Isso aqui é interessante. E é claro que você já deva ter observado que Pedro não só diz levanta. Pedro diz: levanta-te e anda. Vamos entender isso? Levantar na Bíblia fala de posicionamento. Todas as vezes que você vê Deus se expressar a alguém com essas seguintes expressões: levanta-te, ergue-te, põe-te em pé, dispõe-te, é Deus requerendo de alguém uma postura, um posicionamento. Sabe por que tem gente que não muda de vida? Porque não muda a postura. Quer ver? Gênesis capítulo 21 diz o texto que havia um problema na casa de Abraão entre Sara e a serva egípcia. Sara chega ao ponto de mandar embora a serva e o filho mais velho de Abraão, que era Ismael. E diz o texto que Agar e Ismael vão para o deserto após receber de Abraão pão e água. E quando Agar sai andando errante no deserto, e o problema é esse, porque o problema não é andar no deserto, o problema é saber andar.
Porque quem sabe andar no deserto não fica no deserto muito tempo. Agora, quem anda errante no deserto, a temporada no deserto aumenta. Quando H saiu andando errante, o pão acabou, a água acabou. E nem todo mundo está preparado para passar crise no deserto. Aí o que H faz? O que muitos de nós fazemos. Quando vem a crise, quando vem a necessidade, ela ou ele abandona a responsabilidade. O que H fez? H pega o menino, coloca o menino debaixo de um arbusto e sai à distância de um tiro de arco. Por quê? Porque dizia ela, para eu não ver o meu filho morrer. Agora olhe para cá. Quando H abandona o menino, Deus brada no deserto e diz: H, não temas. Ouvi o choro do menino. Levanta-te e ergue o menino, ou pega ele pela mão, ou ergue nos teus braços, porque dele eu farei uma grande... Sabe por que Ismael não pode morrer no deserto? Porque ele tem promessa. E quem tem promessa, a crise não mata. Quem tem promessa, a necessidade não mata. Pelo contrário, essa crise só veio para aperfeiçoar aquilo que Deus tem na tua vida. Agora, perceba a ordem de Deus. Levanta-te e ergue o menino. Antes de Deus mandar H erguer o menino, ou pegar o menino pela mão, a ordem de Deus para H é: levanta primeiro. Pregador, por quê? Porque como é que alguém caído vai levantar quem está caído? Não tem como. E a maior hipocrisia dos nossos dias é ver gente caída querer levantar quem está caído, sendo que quem está caído está precisando se levantar. E como é que ele vai conseguir levantar alguém? Então a ordem de Deus antes de H levantar o menino é: levanta primeiro. Por quê? Lá vai. Deus não entrega a responsabilidade na mão de quem não tem postura. Josué capítulo 1, está escrito assim: e veio a palavra do Senhor a Josué, filho de Num, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, levanta-te, levanta-te. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Você conhece o contexto e sabe que Moisés havia morrido. Deus deu 30 dias para o povo chorar a morte de Moisés. E é interessante porque quando Deus entrega a liderança na mão de Josué, sabe que Deus está dizendo: Josué, levanta-te. Por quê? Porque Deus não entrega a liderança na mão de quem não tem postura. Então antes de você atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida, ergue-te ou levanta-te primeiro. Ezequiel capítulo 2: Filho do homem, põe-te em e falarei contigo. Renan, por quê? Porque Deus não entrega a sua palavra para quem não está posicionado para recebê-la. Por que tem gente que vem num culto como esse e sai daqui como se não tivesse acontecido nada? Porque só veio, mas não se posicionou para receber. Mas quando eu entendo o lugar que eu estou, e quando eu entendo a posição adequada para receber o que o Jeová sai, eu vou profetizar para alguém que crê: tu vai sair daqui hoje para viver uma virada de Deus na tua história. Ei, Deus hoje vai mudar a tua postura. Jeremias capítulo 18. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho, e veio a palavra do Senhor a mim dizendo: levanta-te e desce a casa do... Antes de tu descer a casa do oleiro, primeiro levanta-te. Renan, por quê? Porque Deus não revela mistérios para quem não está na posição que Ele quer. Jonas capítulo 1, olha o que está escrito: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, ou Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra
Antes de Deus mandar Jonas ir pregar contra o pecado dos ninivitas, Deus manda Jonas se levantar primeiro. Renan, por quê? Porque tem muita gente sem postura querendo falar do pecado dos outros. E até para pregar contra pecado alheio, você tem que estar na posição de Deus. Então quando Pedro diz, levanta-te, Pedro está dizendo, quer mudar de vida? Posiciona. Por que tem gente que não muda de vida? Porque quer receber esmola, mas não quer mudar a postura. Mas Deus me trouxe aqui como profeta para alguém. Deus hoje vai mudar a tua postura. Eu profetizo, tu não vai ficar dependendo de esmola de ninguém, porque Deus vai te tirar desse lugar. E outra, não basta só levantar. Por quê, Renan? Porque se ele se levanta, porém não anda, atrofiaria as pernas dele de novo e ele voltaria para o mesmo lugar. Por que tem gente que a vida dele não muda? Porque vem para cá, recebe uma palavra, até se levanta, mas sai daqui e não toma uma atitude. E andar é ação, andar é atitude. Sabe o que Deus está dizendo? Quer sair desse estado de mendigância? Se posicione e tome uma atitude. Levantar, posição, andar, atitude. Oh, Jesus. Papai acabou de me informar um negócio do céu aqui. Papai me disse, Renan, diga para o meu povo que eu vou motivar, eu vou dar estrutura e autoridade para homens e mulheres aqui esta noite, para sair daqui e tomar atitudes. Oh, Renan, mas minha filha está assim. Claro, você não toma uma atitude. Não, mas meu filho está desse jeito. Claro, você não toma uma atitude. Ah, mas meu marido está assim. Claro, você não toma uma atitude. Mas a minha vida financeira está assim. Claro, você não toma atitude. Mas Deus me trouxe aqui para dizer, eu vou te dar poder e autoridade para você sair do lugar, para você tomar atitude. Levanta-te, posição. Anda, atitude. Agora quer ver algo extraordinário aqui? Eu encerro. Pedro não diz levanta-te, anda e fica olhando. Está escrito, versículo 7. E ele, Pedro, tomando o coxo pela mão direita, o levantou. Pregador, por quê? Porque eu tenho autoridade para te ajudar a levantar. Nós, líderes, pastores, nós temos autoridade para te ajudar a se posicionar. Eu tenho autoridade para te pegar pela mão e te levantar. Agora, posso falar um negócio? Eu não posso tomar atitude por você não, meu filho. A Bíblia diz que Pedro levanta, mas quem tem que andar é o coxo. Sabe por que tem gente que a vida não muda? Porque vem para cá, quer ser levantado, mas também quer que alguém ande por ele. Mas eu vim profetizar. Esse tempo de dependência vai acabar. Eu profetizo que essa palavra e as palavras que foi ministrada aqui já está te ajudando a se posicionar. E quando esse culto acabar, você vai dar um impulso, vai tomar atitude e vai dizer para essa porta, eu nunca mais volto. Oh! Pregador, por que Pedro teve a sensibilidade de estender a mão? Lá vai. Porque é muito fácil eu dizer para você, levanta, e ficar esperando você se levantar. Agora, Jesus, só entende a necessidade de estender a mão quem um dia precisou de uma mão estendida. Eu vou repetir para você guardar isso. Só valoriza uma mão estendida quem um dia precisou de uma mão para se erguer. Prova
Sabe por que Pedro não tem dificuldade de estender a mão? Porque você lembra que na segunda tempestade, que Jesus foi para o monte orar e os discípulos entraram no barco, e veio a tempestade, eles entraram em desespero porque o barco ia virar, e de repente vem Jesus andando por cima das águas. Diz o texto que Pedro disse: se és tu, manda-me ir ter contigo. Você lembra que Pedro era impulsivo? E se tem uma qualidade que Pedro tinha, mesmo tendo alguns problemas comportamentais, é coragem. Pedro foi corajoso de quê? De ser o único que disse assim: se é tu, manda-me ir ter contigo. Jesus disse: vem. Pedro disse: eu vou. Aí eu imagino alguém agarrando Pedro dizendo: rapaz, vai não, é um fantasma. E eu imagino Pedro olhando e dizendo: rapaz, se for para mim morrer aqui com medo, eu prefiro morrer tentando. Vamos embora. Quando Pedro coloca o pé no mar e o mar se firma, Pedro começa, ó. Só que tem gente que se empolga. Ele sentiu firmeza e eu vou. Aí está escrito, quando ele perdeu o foco em Jesus, quando ele começou a olhar para o vento e para a tempestade, ele começou a afundar. E quando ele começa a afundar, ele grita: Jesus, me socorre! Aí está escrito: e Jesus estendeu a mão para Pedro. Jesus estendeu a mão para Pedro e o levantou. E os dois voltaram a caminhar por cima. Quando Pedro olha para o coxo, o Pedro lembra: um dia eu estava afundando e alguém estendeu a mão. E detalhe, o camarada é coxo de nascença. Ele nunca andou. Uma coisa é alguém que já andou na vida e por um acidente perdeu os movimentos da perna. Ele já soube andar, hoje não anda mais. Mas aquele camarada nunca andou na vida. Então Pedro diz: se ele nunca andou, eu vou estender a mão para ele. Porque tem gente que para tomar uma atitude só precisa de uma mão estendida. Quando Pedro estende a mão, irmão, isso aqui mexe comigo. Por que, pregador? Porque diz o texto que os tornozelos e os pés se firmaram. Eu vou profetizar para alguém. Deus vai trazer firmeza para a tua estrutura. O diabo não vai te derrubar mais. A crise não vai te derrubar mais. O problema não vai te derrubar mais. Deus vai firmar a tua estrutura. Você vai andar. Firmou. Firma. Quando firma, agora pega e prepara para dar glória. Quando firma, a Bíblia diz que num salto, não quer? Espera aí, irmão. Eu acabei de ter minha filha e é uma experiência extraordinária. A minha filha ainda é totalmente dependente de mim e da minha esposa. Ela nem engatear ainda sabe. O tempo vai passar e com o tempo ela vai começar a se descobrir. Aí ela vai começar a rolar. Aí ela vai começar a engatear. Aí quando ela sentir firmeza, ela vai começar a se apoiar, para depois tentar dar os primeiros passos. E depois de tentar dar os primeiros passos, quando ela aprender a caminhar, aí ela vai tentar correr. E depois que ela tentar e aprender a correr, que ela vai pular. Agora o camarada nunca andou. O certo era ele passar por uma fisioterapia para aprender a coordenar, a organizar, a controlar a sua coordenação motora, mas não.
O camarada sentiu firmeza e fez assim, ó. Não, e está escrito, ele entrou no templo. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Ei, pega aqui. Quando ele pula, quando ele levanta, ele não chega para Pedro e diz obrigado. Ele não chega para João e diz obrigado. Quando ele levanta, ele abre a porta do templo e entra. Pregador, por quê? Porque isso aqui prova que o que ele sempre quis não foi dinheiro. Tolo é quem pensava que ele queria dinheiro. O que aquele camarada Diogo queria não era dinheiro. O que ele queria era salvação. Por quê? Porque a cura que ele recebe lhe aproximaria do templo. Tem gente que não quer dinheiro. Tem gente que quer entrar. Ei, não tem... O camarada vê todo dia gente entrando e saindo, subindo e descendo, e ele não pode. Ele quer adorar, mas não pode. Ele quer ouvir a palavra, mas não pode. Ele quer dar lugar para o Espírito Santo, mas não pode. Por quê? Porque é aleijado. Quando ele anda, ele diz, quer saber? Agora que eu posso, e detalhe, ele não entra normal não. Olha os religiosos entrando no templo, os religiosos. Camarada diz, eu nunca entrei. Agora que eu posso, eu vou fazer o que ninguém fez. Pregador! Por quê? Porque adorador não se revela na medida o quanto ele frequenta a igreja. Adorador está na essência. E adorador entende que nenhum culto é igual. Todo culto, a intensidade tem que aumentar. Por quê? Porque se hoje eu dei de um jeito, amanhã eu vou ter que dar de outro jeito. Ele disse, já que é para entrar, eu não vou entrar do mesmo jeito. Eu vou fazer o que ninguém fez. Cata a mão de um crente aí e diga, já que você pode entrar, não entra da mesma forma não. Entra diferente. Faz faz o que ninguém fez. Adora como ninguém adora. Glorifica como ninguém glorifica. Se entrega como ninguém se entrega. Arrepiou aqui. Ai, ideias. Levanta a tua mão direita aí. Tem uma graça aqui. Levanta a tua mão direita. Ai, Jebaracalamando, Rebaia. Levanta a tua mão esquerda. Oh, Remaia, Chomanaia. Aonde tiver uma mão levantada, Jesus acabou de me dizer, Renan, diga pro meu povo que todo impedimento está caindo por terra. Olha a glória. Quem tem glória aumenta o volume. Quem tem aleluia aumenta o volume. Quem é das línguas não fala mais em português, fala no idioma do Semaia, canto, rebara, prova, sai. Enquanto a igreja adora, os projetos do diabo acabaram de cair. Olha lá, olha lá, olha. Pentecostal, faz o barulho que o diabo não gosta. Recebe teu milagre agora. Recebe teu milagre agora. Recebe teu milagre. Olhe pra cá, eu termino aqui. Agora tu imagina todo mundo que passou por ele na porta, vendo ele entrando, pulando e saltando,
E alguém diz, peraí, é? Não, não é. É ele? Não, não é. Não, não é. Lá vai. O milagre que você vai levar para casa vai ser tão grande que tem gente que não vai te reconhecer. Quando você sair desse culto e voltar para casa, quando tu passar na rua, alguém vai dizer, será que é? Não. É ela mesmo, é ele mesmo. Eu profetizo que o que tu vai receber aqui vai mudar a tua história. Vai mudar. Pregador, por que ele não agradece primeiro para depois entrar? Porque a bênção de Deus não pode te afastar da igreja. A bênção de Deus tem que te aproximar do templo. Porque tem gente que a porta está fechada, está aqui toda segunda. Aí Deus abre a porta, some do culto. Enquanto tá passando luta, tá aqui. Enquanto o marido tá dando trabalho, filho, tá aqui. Aí Deus abençoa, desaparece. Não seja ingrato. Quando Deus te der o milagre, entra pro templo. Eu tô pregando para duas classes de pessoas aqui hoje. Eu tô pregando para quem entrou aqui como Pedro e João. E eu tô pregando para quem entrou aqui como coxo. Porque tem gente que está precisando de se levantar. Tem gente que está precisando tomar uma atitude. Mas tem gente que está aqui dizendo, Deus, eu só quero autoridade para me mudar a história de alguém lá na minha família. Eu só quero autoridade para mudar a história de alguém lá na minha empresa, lá no meu trabalho. Eu não sei quem é você aqui hoje. Mas para quem entrou aqui como coxo, hoje é a noite que Deus vai te levantar e vai te tirar dessa situação. E para quem entrou aqui como Pedro e João, hoje é o dia que tu vai receber autoridade. Porque chega! Agarra na mão de um crente ligado. Não pega na mão de desligado não, porque crente desligado desliga quem está ligado. Débria, pega na mão de um crente ligado. Ai. Eu não sei quem é você, mas quem entrou aqui caído, papai já está levantando. E quem entrou aqui na brecha, Deus vai te usar agora. Quem tem unção vai passar. Quem tem poder vai passar. Quem tem autoridade vai passar. De mão para mão, recebe o que o céu acabou de liberar agora. Aumenta o volume. Aumenta o volume. Aumenta o volume. Aumenta o volume do glória. Aumenta o volume do aleluia. Aumenta a tua adoração, porque enquanto você adora, o céu se movimenta sobre a Rocinha essa noite. Enquanto você adora, milagres estão sendo liberados. Eu profetizo que a bênção, a salvação vai chegar na tua casa. Dá um pulo dessa cadeira aí, fica de pé. Raiza. Ainda rabarasteg. Tem uma graça de Deus aqui. Pastor Carlos, tem gente que quando acabar o culto e voltar para casa, o ambiente vai estar diferente. Ai. Deus vai levantar uma geração de homens e mulheres cheias de autoridade. E, eu vou profetizar aqui. Tem gente que vai sair desse culto aqui, mas tão cheio que quando sair pela rua, onde tiver um coxo espiritual, Deus vai te usar para levantar.
Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. O ano ainda não acabou não, meu filho. E eu vou profetizar para alguém que crê. Ainda antes do final desse 2018, o alejume vai ser quebrado. Chega de ficar nessa porta dependendo de atenção de alguém, dependendo de esmola. Ah, chega. Deus hoje firma os teus tornozelos. Tua casa vai sair dessa situação. Tua família vai sair dessa situação. Teu ministério vai sair dessa situação. Deus tem colocado profetas e Deus nesse lugar para dizer: tu não vai voltar para lá. Levanta-te e anda. Eu vou contar até 3. No 3 você vai abraçar o maior número de pessoas que você conseguir. E você vai profetizar para ele ou para ela: em nome de Jesus, levanta-te e anda. Está preparado? Quando eu contar até 3, tu vai sair do teu lugar, vai abraçar alguém e vai liberar uma palavra de Deus sobre a vida dele. Vai liberar uma palavra de Deus sobre a vida dela. Você vai dizer: levanta-te e anda em nome de Jesus. E se Deus quiser te usar para ele aí, profetiza. Deixa Deus te usar. Levante as suas 2 mãos aí. Deus, aonde tiver uma mão levantada. Eu não peço prata e ouro, porque isso aí vai ser consequência do que o Senhor vai fazer na vida da gente. Eu te peço, Senhor, autoridade espiritual sobre a palma da mão da igreja. E aonde esse crente tocar, Espírito Santo, toca junto. Porque hoje é a noite que o que estava morto vai reviver. O que havia sido paralisado vai voltar a se movimentar. Os cortes sairão do caminho. Chega de ficar na porta, porque o nosso lugar é dentro do templo adorando. Eu digo: hoje Deus vai mudar a tua história. Eu digo: 2. Recebe autoridade espiritual agora. Eu digo: 2,5. A glória da última casa será maior. Eu digo: 3. Sai do teu lugar e profetiza. Profetiza. Abraça ele. Abraça ela. Abraça. Diga: levanta, levanta, levanta. Levanta. Sai da frente, Satanás! É hoje, é hoje, é hoje. Recebe a autoridade, recebe a autoridade, recebe a autoridade. Xarabacabara! O diabo perdeu, a vitória é nossa, a vitória é nossa. Levanta, levanta, levanta. Recebe graça, recebe renovo, recebe autoridade. Pega, 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 pega. Ela é baracanda, ela é barraia. Chama! Surianda. Prepara para voltar segunda-feira para o templo para contar vitória, hein? Prepara para voltar segunda-feira para contar o milagre, porque Deus hoje vai te tirar. Levanta e anda. Levanta e anda.